Olá. E Com a Palavra, o espaço de debate de ideias políticas, do universo político aqui de Alagoas, começa esta semana aí trazendo, como a gente sempre tem colocado, trazendo quem tem o que dizer, quem tem o que contribuir, gente de quem a gente tem o que perguntar, pessoas importantes do cenário político de Alagoas, de todo o espectro ideológico aí, e também procurando trazer essa contribuição para você, lhe abastecer com informações nesse momento tão importante do exercício da cidadania, estamos aí às vésperas das eleições gerais em todo o país. E, além disso, cumprindo também uma outra máxima que a gente sempre tem na pauta aqui, que é trazer algo do factual. E a gente não pode deixar de citar, que o início desta semana política aí, as ideias estão todas concentradas na adesão, na aliança do candidato ao Senado, deputado estadual Davi Davino Filho, à coligação Verde e Amarelo. Por isso, temos o prazer de ter um integrante, uma das lideranças, aliás, da coligação Verde e Amarelo aqui, para ser entrevistado nesta edição do Com a Palavra. Temos o prazer de receber o deputado estadual em exercício de mandato e candidato à reeleição, deputado estadual Cabo Bebeto. Deputado, obrigado por atender o convite do Com a Palavra. Um prazer atender esse convite, Felipe. É muito bom estar aqui de novo no Portal Acta. Então, segue o jogo. Aliás, bem lembrado, né? É a segunda vez. A gente tem uma particularidade. Foi o segundo entrevistado do Com a Palavra. Tem essa relação histórica aqui do Com a Palavra, bem lembrado também. Então, e obrigado pelo retorno. Vamos lá, então segue o jogo com a palavra. Isso, exatamente. Você agora, Felipe. Inicialmente, essa situação, como é que se deu, o que representa, como é que foi as negociações, o que o senhor pode dizer sobre essa aliança? Davi Davino Filho está na coligação Verde e Amarelo. Não, sobre o que aconteceu, Felipe, a gente pode falar sobre tudo, não tem nada a esconder de ninguém. A gente não tinha na nossa coligação candidato ao Senado. Eu tenho uma amizade muito boa com o Davi, a gente já vinha conversando, ele conversando também com o Léo, comigo, com outros integrantes da coligação. Nós somos responsáveis, por ter um mandato, e a gente sentia essa necessidade de a gente participar dessa eleição do Senado aqui em Alagoas. Eu, de forma muito democrática, eu não vejo com bons olhos a possibilidade de ter dois candidatos da mesma família, o pai e filho, ocupando o mesmo cargo em Brasília, no Senado. E, além de tudo, de ter esses pensamentos iguais, contrários ao que eu penso. Então, não sei se eu fui claro nisso aí, Ter pai e filho que pensam muito diferente de mim e que eu não concordo com algumas coisas, com boa parte da ideologia dos dois. E a gente estava... Em política, Felipe, se faz de duas formas. Com a cabeça ou com o coração. Quando a gente faz com a cabeça e com o coração, a gente erra menos. Quando a gente faz só com o coração, a gente é enganado demais. Quando a gente faz muito com a cabeça, a gente termina sendo muito frio, maltratando demais as pessoas. Então eu tento fazer essa política. Eu não sei se é porque eu sou recente ainda, espero não perder isso aí. Eu tento agir com o coração e com a cabeça. Então eu vinha tratando com o deputado Davi Davino, candidato ao Senado, da importância da gente caminhar junto, da importância dele estar com a gente estar com ele, só que ele tem dificuldade, ele está num grupo político lá que tem um candidato ao governo. E aqui eu não vou ser desonesto com o próprio Davi, inclusive, ou com o grupo dele, para dizer que Davi Davino veio para o nosso grupo. O que houve foi um aceno de ambos para que a gente possa apoiá-lo. E ele, como concorrente de um cargo a senador, ele não pode negar esse apoio, que é um apoio muito relevante, de um candidato a governo, do vice-candidato, de um candidato estadual, de toda uma coligação que não tinha candidato ao Senado, de uma parcela do eleitorado de Alagoas que estava carente por esse nome, que estava cobrando muito a gente quem seria o nosso candidato ao Senado, e a gente foi discutindo isso internamente.
avaliando tudo isso internamente. E ontem pela manhã eu liguei para ele, até para a gente conversar, mas terminou que a minha agenda e a dele não conseguiu bater de manhã, e quando ele me ligou, eu já estava lá no escritório do senador Fernando Collor. Só estou aqui, venha para cá. Aí ele foi lá para o terra, tomou um café, conversamos um pouquinho, e eu disse, bicho, né, ele falando do desejo que queria, reconhecendo a importância para ele, para a campanha dele, desse grupo indo para ele, e a gente também falando da importância que ele abrisse o coração dele, conversasse também com o grupo dele, que inclusive eu falo isso tranquilamente, eu acredito que o nosso palanque combina muito mais com ele. Davi Davino é um cara de ação, e o nosso grupo, esse verde e amarelo, é um grupo de ação, é um grupo de atitude. Mas como é que fica na prática? O senhor mencionou aí a questão do palanque, que como se coloca, né, no jargão político, é aquela coisa de subir no palanque, é estar mais próximo possível. Como é que vai ficar esse palanque? Ele vem para o palanque, ele vai estar junto com os senhores, vai estar em carreata, vai estar junto, deixa o outro grupo, coligação formalmente, né, para efeito no papel, o protocolo oficial não pode mais ser feito, mas na prática, por exemplo, a foto oficial, que inclusive o portal Acta trouxe hoje, sinaliza muito mais, diz muito mais. Como é que vai ser na prática isso? Ele deixa o apoio lá, não aparece mais com o pessoal e tudo, e só vai aparecer com a coligação verde e amarelo? Olha, a gente não tratou sobre isso, até porque a gente é bem democrático e jamais faria isso com qualquer outro candidato, nem com os nossos candidatos. Qualquer um candidato a gente que queira caminhar, participar de um evento com alguém que pense parecido com a gente, ele é livre para isso. É assim que se constrói política. Eu acho que não se faz política prendendo ninguém. O deputado Davi Davino é livre para, se quiser participar com a gente dos eventos. Não sei se ele vai, a gente não tratou sobre isso. O que a gente tratou é que o Brasil não merece que Alagoas coloque no Senado 2 calheiros. Alagoas não pode fazer isso com o Brasil. Então, eu acredito que até o próprio Rui, tenho certeza que vai sinalizar também, junto com o Davi Davino, para que todos os grupos opositores à família Calheiros, digamos assim, se juntem para ajudar Davi Davino, que eu acredito que é o candidato que tem condições de vencer Renan Filho nessa disputa do Senado, que é importantíssima para Alagoas e que vai refletir no Brasil. A gente noticiou também que havia uma insatisfação da parte do candidato Davi Davino, deputado estadual, com a forma como teria sido escolhido, na prática, teria sido imposto seu candidato a suplente, o pai do prefeito JHC, o ex-deputado federal, o ex-secretário João Caldas. Isso o deixou insatisfeito. Isso pesou também, ele chegou a cogitar, a colocar algo, fez parte dessa negociação aí? Não, Felipe, não. Inclusive, assim, a gente tem tantos problemas já na nossa campanha que eu não me preocupo muito em me informar sobre os problemas das outras coligações. Então, a campanha muitas vezes é um maremoto, né? Sim. E a gente tem que estar todo dia resolvendo problemas e todo dia também na rua pedindo voto, fora as nossas atribuições do nosso mandato. Eu tive sessão hoje, tenho sessão amanhã, pautas importantes também estão acontecendo. Eu não tratei com o Davi sobre isso, não me interessa a questão de suplente, não. O que me interessa hoje é que neste cargo do Senado, que é importante, eu vejo e os números apontam que o único candidato que pode vencer Renan Filho é Davi Davino. Então, eu acredito que aqueles que não estão do lado dos calheiros, que também pensam parecido comigo, têm que se juntar com o Davi. Se Davi vai participar amanhã de carreata com a gente, de uma caminhada, Davi é livre para isso. Eu tenho certeza que o grupo dele não vai agir de forma ditatorial com ele sobre isso. E ele é muito bem-vindo nos nossos eventos, porque eu conheço, pensa parecido com a gente, e ganha a campanha do Davi, né? Ganha Alagoas, elegendo Davi Davino ao Senado. Então, fiquei alegre porque eu queria definir isso aí, o meu eleitor estava cobrando isso, e acredito que já a partir de hoje ou amanhã a gente já está com o material dele nas nossas ações e vai também levar o nome do Davi Davino como opção para o Senado
para quem está caminhando com a gente. A despeito de o senhor colocar que essa questão da insatisfação do deputado Davi Davino Filho com a situação dele não ter entrado nessa negociação, não ser objeto Não, aí... ele, na verdade, assim, ele nunca falou comigo sobre isso, Perfeito. nem eu também provoquei Ok. essa discussão com ele. A despeito disso... nunca. E, somando também um outro condicionante, um outro fator, o deputado Davi Davino Filho, pela condição também, é um dos que tem maior número, maior exposição, maior tempo de exposição na campanha, no guia eleitoral que muitas vezes decide uma eleição e, inclusive, um exemplo recente que a gente tem em relação a isso foi do próprio Davi Davino na disputa pela prefeitura, na reta final da campanha. Ele disparou, inclusive o termo foi até usado como um bordão, aí um jingle da campanha dele. E aí a pergunta é justamente essa. Seria, nessa junção dessas situações, um lugar para ele, um local para ele, ou o tempo de campanha, o que pesa mais? Ele ter esse lugar na coligação verde e amarelo, esse apoio, e a coligação verde e amarelo ter o tempo no guia eleitoral, o que pesa mais? Quem entrega mais, quem contribui mais? A coligação para ele ou ele para a coligação? Eu acho que essa questão de tempo de TV de guia não vai ser retirado, não vai ter problema nenhum. Eu acho que essa atitude do Davi de agradecer o apoio, de fazer esse aceno com quem declarou apoio a ele, de uma forma até educada, cordial, né? Um senador da República dizendo que vai apoiá-lo é natural. A gente faz às vezes até como estranho quando o cara diz que vai votar, né? Bebeto, não lhe conheço, o senhor não me conhece, mas vou votar no senhor. O cara chega para mim, por exemplo, eu pego na mão e agradeço. Então, o que o Davi fez ontem, lógico que tem uma simbologia um pouco maior politicamente, mas ele foi lá, foi agradecer o apoio. Mas o maior resultado de tudo isso é que o bolsonarista, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor da direita, estava sem candidato a Senado, pelo menos viável. Ele estava em dúvida, estava questionando. Nem todo mundo acompanha a política de perto. Então agora, desde ontem à noite, o eleitor de direita, o eleitor bolsonarista, que está com o presidente em Alagoas, ele tem um candidato que é aliado com a gente, que tem palavra, que é um cara acessível, um cara que conversa, apoiado pelo deputado federal Arthur Lira, que em Alagoas é o maior aliado do presidente da República hoje. O Arthur também é muito alinhado com o Davi. Então, essas forças, essas pessoas, esses grupos estão se juntando para dizer a quem é de direita em Alagoas, quem é bolsonarista, que a gente tem agora um candidato ao Senado que vai poder brigar em condições iguais com o outro lado. Para que Alagoas, repito, não faça isso com o Brasil. A gente vai para um intervalo, já continua ouvindo aqui o deputado estadual e candidato à reeleição, deputado Cabo Bebeto. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas.
E a gente volta para este segundo bloco entrevistando aqui uma das lideranças, né, como a gente falou, um dos integrantes da coligação Verde e Amarelo, deputado estadual em exercício de mandato e candidato à reeleição, deputado Cabo Bebeto. Candidato à reeleição de um primeiro mandato, né? Quais as propostas, como é que está essa campanha, como é que está a candidatura? Felipe, a gente teve algumas derrotas, alguns projetos que não foram aprovados, tivemos outros que também foram adiante, graças a Deus, e o que eu proponho é me manter independente, manter a coragem de defender o que eu acho que é certo, de representar um eleitorado aqui em Alagoas que não tinha uma representação na Assembleia, apesar de alguns discursos parecidos, mas a minha maior proposta para o alagoano é continuar, apesar de estar apoiando o candidato ao governo, que eu espero que ganhe, apesar de ser aliado do governo federal, que eu espero que se reeleja, mas manter um mandato independente, sempre defendendo o interesse do alagoano. Então, assim, lógico que as demandas são muitas, a minha assessoria é uma assessoria muito competente, a gente toda semana tem demanda nova, discute projeto novo, não para, né? A gente pensa em tentar aprovar uns que não foram aprovados, como eu disse, e tentar apresentar novos projetos. Mas eu queria, e espero que, reelegendo o presidente e o governo do Estado, uma coisa que eu queria fazer que eu não consegui, porque depende também do interesse do prefeito ou do governador, é trazer mais colégios militares aqui, e pelo menos 2 em Maceió e 1 em Arapiraca, para a gente mostrar o modelo e expandir, pelo menos para algumas regiões aqui de Alagoas, outros colégios, quando a população e o político começar a enxergar que aquele modelo é um modelo que vale a pena. Não para todo, mas para que o pai ou a mãe tenham a opção, de repente, numa região, dele querendo colocar o filho num modelo de escola desse. No caso, seria vinculado à Força Militar Estadual. A polícia... Não, esse é Força Militar Federal. Acredito que tem parceria também de alguns professores da Polícia Militar ou do Bombeiro, mas geralmente esses colégios são das Forças Armadas, são professores advindos das Forças Armadas. Que outras diretrizes para o próximo mandato em vindo? Olha, eu queria trabalhar aqui, a gente podia rever muito a questão do ICMS, a gente tem muitos comerciantes sendo sufocados pelo governo do Estado, dessa gestão Renan Filho. Então, eu acho que o governo do Estado precisava rever essa questão do ICMS antecipado, maltrata muito o comerciante. Imagina, você compra um produto hoje, paga, recebe às vezes por 60 dias, por exemplo, né? E você, quando a empresa emite nota que encaminha para o seu produto, você já tem que recolher o ICMS. Você recolhe o imposto no produto que você comprou, que você não sabe quando vai vender. Então, assim, o Estado precisa parar de pensar só nele, né? Reconhecer que é o comerciante, que é o setor privado, quem sustenta o Estado, para ser parceiro. Então, assim, acho que algumas secretarias, eu espero fazer parte do governo, né? Eu espero que o governo que eu estou apoiando vença, para que a gente comece a implementar nas secretarias de Estado, e são várias, que elas reconheçam que é o setor privado que mantém o Estado, e elas comecem a ajudar esse setor a sobreviver e desenvolver aqui em Alagoas. Que ele é o gerador de emprego, que ele é o gerador de imposto. O Estado precisa ser o fomentador, né, do caminho do sucesso do setor privado. Não o Estado ser o cara que está sangrando, maltratando esse empreendedor. Como a gente falou no começo do programa, o deputado Cabo Bebeto foi um dos primeiros entrevistados, estava no início do mandato, né? E aí, a propósito disso, né, voltando aí aqui a esse momento, a gente tem o prazer de recebê-lo para uma eventual reeleição, candidato à reeleição, eu perguntaria também o que foi assimilado, o que ficou desses 4 anos de aprendizado, como o senhor citou aí, de projetos aprovados ou não, mas eu diria também de aprendizado parlamentar, aprendizado político, o que ficou para o político, o personagem, o representante desse segmento, Cabo Bebeto. Felipe, o que eu aprendi mais foi a perder. Aprendi a aceitar quando um projeto não era aprovado, quando eu perdi uma votação, porque no começo eu não reagia muito bem, ficava chateado com os colegas, e aí aprendi a fazer conta, né, a democracia.
quem é oposição ou quem é minoria passa por essa dificuldade. Então, quando você perde e aprende a reagir, você começa a entender como fazer para ganhar, como não levar para o lado pessoal, porque o colega votou contra um projeto seu, né, ou não foi a favor de um projeto seu. E aí você amadurece, e aí você começa, inclusive, a fazer conta. Rapaz, terceiro projeto que você não me ajuda. E aí a gente tem uma tabela, os caras veem, olha, aprovei o seu, viu? Aí a gente fica com essa brincadeira lá na casa, que a relação hoje é boa, mas no começo eu sentia muito isso aí. E aí, por exemplo, Bruno, eu uso muito o exemplo do Bruno, que o Bruno foi um cara que abriu meus olhos. Bebeto, Deputado Bruno Toledo. Do Bruno Toledo. Essa é uma casa de vitórias e derrotas. Mais derrotas do que vitória. Se você não sabe perder, você está no lugar errado. Aqui é um cara que, por exemplo, você que é oposição, você vai perder mais do que vai ganhar. Então, não adianta estar com raiva de ninguém aqui dentro, não. E é verdade. Né? Porque o meu direito tem que prevalecer sobre o do colega que pensa diferente. Então, se eu não conseguir convencer, paciência. Não é fácil, mas na vitória ou na derrota eu mantive meus posicionamentos. Um aspecto também muito presente no ambiente parlamentar, no caso de deputado estadual, né, é a relação com os prefeitos. E muitos até é uma tradição, por assim dizer, da cultura, seja positiva ou negativa, uma cultura oligárquica, isso a gente não tem como negar, de que muitos deputados fazem a conta de quantos prefeitos têm, né, aquela sensação de posse mesmo. Isso existe com o senhor, com o deputado Cabo Bebeto, como é a relação com os prefeitos. Tem prefeitos que são, digamos, seus, ou meramente estão com o senhor, são aliados, amigos, ou a relação é um pouco mais de posse mesmo? Tá, Felipe, como eles dizem, né? Eu não tenho nenhum prefeito, mas eu sou deputado de 102 prefeituras. Então, apoiei alguns prefeitos, apoiei também outros que não ganharam, mas não tenho liderança sobre nenhuma prefeitura. Com perdão da interrupção, chegou alguma demanda de prefeito que não apoiava ao longo desse mandato, que foi resolvido ou não, e que chegou, tornou-se, a exemplo de como o senhor falou, aí no âmbito pessoal, mudou a relação, tornou-se uma relação... Não, nunca nenhum prefeito me procurou para qualquer demanda. O que a gente teve lá, teve da questão da água, né? Da privatização da água, mas não votei como eu achava que ia votar, do ICMS verde, que algumas prefeituras iam aumentar a arrecadação. Eu também votei sem ser procurado por nenhum prefeito. Eu sempre avaliei a pauta, mas nunca fui procurado por nenhum. Já tive encontro com alguns prefeitos, né, em eventos, mas nada que alguém foi no meu gabinete, algum prefeito, para pedir alguma coisa. Não, qualquer pauta que chegue lá. Quando a gente receba uma pauta na Assembleia, a pauta que vai ser votada no outro dia, ou vai ser discutido, eu estudo a pauta individualmente, pesquiso sobre cada assunto, mas nunca nenhum prefeito bateu na minha porta ou me procurou, não. Um outro segmento tão ou mais significativo, pela capilaridade que tem, pela importância que tem, pela força que tem, enquanto instituição e enquanto número também, que inclusive está associado ao nome político do senhor, é a Corporação Polícia Militar. Como é a relação? Houve projetos da corporação que o senhor defendeu ou encampou lá na Assembleia? Houveram várias demandas dos militares, não só da Polícia Militar, né, bombeiro, policial penal, policial civil. São categorias que têm uma legislação arcaica, têm pouquíssimos direitos e muitas obrigações. E são cobrados por todos, né? O judiciário, o executivo, o legislativo, a sociedade, todo mundo cobra desses funcionários e poucos reconhecem o trabalho deles. A gente fez, sim, para todas as categorias, diversas ações. O momento hoje na tropa eu acho que é um momento bom. Lamento muito colegas sendo candidatos, mas respeito e reconheço que eles têm direito de disputar, mas entendo que algumas candidaturas parece que são propositais para enfraquecer meu nome, natural, mas assim, faz parte da democracia, a tropa conhece todo mundo, a tropa sabe quem é quem, né? Espero que a tropa esteja atenta para não estar jogando o voto fora e que a gente de repente não perca essa cadeira na Assembleia. Eu tenho muito medo disso aí, não só por mim,
não só pelo meu trabalho com quem não é policial, mas com a própria polícia, a polícia militar e o bombeiro, a polícia civil, como eu disse, e a polícia penal, merecem sim um representante que reconheça o papel das suas atividades, que reconheça o quão honrosa é essa profissão. Arriscado também. Arriscada, honrosa, e é preciso ter alguém que fale e que reconheça o dia a dia desses guerreiros. Entre outras medidas, está a instituição de uma comenda, que o senhor, uma delas entregou recentemente, né, em homenagem a policiais integrantes das forças de segurança, de uma forma geral, que prestaram relevantes serviços ao Estado. Correto. É a comenda Sargento Adeildo. Sargento Adeildo, um cara que eu tive o prazer de trabalhar, era uma referência operacional aqui em Alagoas, e teve um problema no coração, fez um transplante depois de um certo tempo, o organismo dele rejeitou o órgão e ele terminou falecendo. É uma pena que ele não pôde ter esse reconhecimento em vida, mas a gente criou essa comenda Sargento Adeildo para fazer isso em vida por outros. O brasileiro, Felipe, tem o costume, o péssimo costume de às vezes só reconhecer as pessoas depois que as pessoas morrem. Então a gente entregou, era para ser, são 3 entregas anuais, mas devido à pandemia, o plenário ficou fechado, foram adiadas. Então a gente, semana retrasada, entreguei a 3 militares, a semana passada a 2 policiais civis e 1 policial penal. Essa semana teria, mas foi adiado. Vai vir ainda bombeiro, vai vir policial civil também, delegado, vai vir mulheres também das corporações também serão agraciadas, pessoas que não deixam dúvida para ninguém que são merecedores desse reconhecimento. O que o senhor colocaria como propostas, por exemplo, para esse segmento em si, bem como para outros segmentos específicos mais, que estão aí entre as temáticas do candidato Cabo Bebeto, que estão como diretrizes, estão aí como propostas que serão necessariamente colocadas. O senhor citou a questão do ICMS na economia para os comerciantes, para outros segmentos também. O que está de proposta já previsto que deverá, em sendo reeleito, ser colocado como pauta na Assembleia? Olha, sobre o setor privado, eu fico muito feliz, Felipe, quando vem algumas empresas novas para o Estado, Mas só fico triste quando o Estado também não dá o mesmo incentivo para quem já está aqui. Tem muito comerciante, muito empresário que apostou em Alagoas, que aposta em Alagoas, que roeu o osso aqui para poder vencer e sobreviver, e às vezes não tem nenhum benefício, nenhum incentivo. E às vezes o outro que vem de fora, de uma hora para outra, que tem que receber também estímulo para vir, mas eu acho que o Estado tem que olhar para quem já está aqui, para quem vem se mantendo aqui com todas as crises, e a gente precisa criar uma política para isso. Na segurança pública, por exemplo, uma coisa que é preciso fazer urgente é voltar o desconto da Previdência como era antes, como acontecia antes. De repente, você já aposentado, teve gente que teve um desconto, que descontava, por exemplo, R$300 e hoje está pagando R$1.200 de imposto de renda. Então, assim, quase R$1.000 para quem recebe 5, 6 mil, 7 mil, faz falta na renda. Então, acho que é preciso voltar como era antes. E para quem vai ainda para casa, quem vai ainda se aposentar, que mude a Previdência. Mas para quem já está aposentado, não tem como conseguir, de repente, outra forma de compensar essa perda. Eu acho que o Estado tem que rever isso aí e eu vou trabalhar para isso. É preciso corrigir algumas questões de vaga na Polícia Militar do Bombeiro. Urgente melhorar a estrutura das unidades. Continuam sendo precárias, apesar de alguns palácios de gesso que foram construídos, que alguns chamam de CISP. É preciso fazer com responsabilidade para que o policial tenha segurança e tenha conforto onde ele trabalha, inclusive para atender melhor o cidadão. E, por exemplo, Polícia Penal, a gente tem 2 coisas interessantes. Primeiro, a escola da Polícia Penal, para se fazer lá dentro, no sistema prisional, uma área muito grande e subutilizada, fazer um stand de tiro, uma escola para que ele treine e se prepare lá dentro, os policiais penais. Eu já fiz emenda para isso, o Estado está demorando um pouquinho, o dinheiro está na conta, disponibilizado, mas o Estado tem tido uma dificuldade de executar. As coisas, quando eu faço, demora mais um pouquinho. Mas é dinheiro público para servir ao Estado, mas mesmo assim tem dificuldade. E outro também, eu quero criar lá um posto de saúde dentro do sistema prisional. Para quê? Para atender aquela comunidade ali vizinha e para que o preso, o policial penal, se precisar de atendimento médico, ele não tenha que sair. O policial penal, por exemplo, sair com o preso, com a escolta, lá para o HGE. Imagine, lá de cima para o HGE. Aí sai um carro,
ou às vezes 2, depende da periculosidade, com 3, 4, 5 agentes para ficar lá no HGE, tomando conta do preso, podendo às vezes ser atendido lá no sistema prisional, que vai estar lá dentro, não tem risco, não tem tanto custo. E aí precisa até para atender normalmente, né, um serviço ambulatorial também para os presos, criar esse setor lá. A gente também tem esse projeto, espera que tenha um governo que realmente queira trabalhar para resolver problemas, para que implemente essas coisas. Da Polícia Civil, por exemplo, eu fiz uma emenda para a criação do CORE, né, que é uma delegacia especializada. Fiz a emenda também de remanejamento, foi aprovada, mas também não pagaram. Um projeto interessantíssimo que está há 10 anos parado. Fui lá, provoquei o projeto, fiz a emenda para pelo menos iniciar a obra. Com outro ano a gente conseguia concluir com outra emenda. Mas, de novo, quando eu faço as coisas, é um governo que não é contrário às minhas ações, é contrário a coisas efetivas. Quando é coisa para resolver problemas, os caras têm dificuldade de fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa, por exemplo, o grande segredo, Felipe, da gestão pública é você tratar o dinheiro público como se fosse seu, mas não botando no seu bolso. É gastando com cuidado. Você vai daqui para Arapiraca, toda vez que você viajar, você vai ver buraco novo e máquina trabalhando. Foi feito um dia desse. Os trechos foram feitos um dia desse. É só você comparar. Vai lá em São Miguel, naquele trecho ali que caiu. Veja a espessura daquele asfalto e veja a espessura do trecho do São Miguel que o governo do estado fez. Então, a espessura é diferente, a cor do asfalto é diferente, aí falam que tem mistura de petróleo diferente. Enfim, aparentemente feito para baratear, não sei porquê, né? Mas aí termina um asfalto de péssima qualidade com pouco tempo, buraco de novo, gastando dinheiro de novo e dando manutenção, colocando em risco a vida das pessoas e gastando de forma irresponsável o dinheiro público. A gente vai para o segundo e último intervalo, para o terceiro e último bloco aqui desta entrevista com o deputado Cabo Bebeto. Já, já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, aqui recebendo o deputado estadual e candidato à reeleição, deputado Cabo Bebeto. Agora falando mais de âmbito nacional, de âmbito político e ideológico também nacional. A condição de representante, digamos assim, porque está associado, né, o senhor, bem como o vereador Leonardo Dias, a os representantes mais significativos, mais expoentes na política aqui do presidente Jair Bolsonaro, essa condição ao longo de mandato, na relação com a sociedade, na relação com os eleitores e agora em época de campanha, ela compromete mais ou ajuda mais? Felipe, quando alguém reconhece isso em mim, independente de se ele acha positivo ou negativo, para mim é um momento, orgulho, eu me sinto orgulhoso com isso. Se pesa mais positivamente ou negativamente para uma reeleição, eu não faço essa conta, cara. Eu acho que se eu mudasse ou viesse com esse discurso agora, aí talvez fosse uma questão matemática. Inclusive tem até alguns candidatos que agora são Bolsonaro, né? Gente que
Mas enfim, gente que nunca falou, nunca postou nada do presidente e de repente agora, aí eu acho que essa é a questão matemática, o cara fez a conta, se é mais positivo ou negativo. É a incoerência, não mantém a coerência. Não é incoerência, é oportunismo. Incoerência se ele dissesse que era Lula e de repente virou Bolsonaro. Mas ele não fala nada, a vida dele todinha, não falava nada, pandemia, briga com o muro, combustível, o cara não dava um pio. Aí quando chega agora o cara, não, eu sou o Bolsonaro. Eu digo, alguns eleitores questionam, disse, rapaz, vai na rede social do cara lá, no Instagram dele, e olha se ele realmente é Bolsonaro, sempre foi Bolsonaro, ou só é um Bolsonaro de campanha, que acontece muito, né? Bolsonarista de campanha. Enfim, mas aí cabe o eleitor pesquisar. Eu não tinha como ser diferente, porque o que eu falo hoje, que eu defendo hoje, eu falei em 2018, eu falei em 2016, eu falei em 2014. Então, assim, esse encontro com o Bolsonaro na política, essa identidade parecida com o Bolsonaro, ela não foi iniciada no start do período eleitoral. Tanto é que eu primeiro conheci Eduardo através daquele vídeo que eu fiz, né, que fui levar o cara em casa e tal. Então, assim, é uma relação natural que o destino fez com que se cruzassem, digamos assim, que a gente se conhecesse. E ela tem se mantido assim, naturalmente. Então, assim, eu fico feliz quando alguém, até às vezes quem é contrário, que às vezes é muito crítico, né, que vem falar, apontar como bolsonarista me criticando, mas para mim é uma honra quando as pessoas me colocam nesse perfil, me reconhecem como alguém que pensa parecido com o presidente. O senhor colocou aí o motivo da ligação, o que teria levado a essa ligação. Aí eu pergunto, que era o motivo da pergunta, mas aí eu refaço e coloco o seguinte: o que o fez manter essa relação com a administração, com o perfil, com a pessoa de Jair Bolsonaro? É que ele cumpriu o que prometeu, manteve o discurso e se manteve fiel ao que ele vem pregando e defendendo ao longo da sua carreira. Então não tinha por que mudar. Se ele tivesse com 99% da aprovação ou tivesse com 1% da aprovação, se ele manteve o seu discurso, não seria eu que ia mudar, não seria eu que iria pensar diferente. Se a gente converge no que a gente acredita e ele se mantém, que seria o que eu cobro dele de contrapartida, que é o que eu espero dele, se ele fez o que eu espero, continua sendo quem eu espero, naturalmente eu continuarei caminhando com ele. Porém, os questionamentos que se faz, historicamente, alguém que defendeu de viva voz, disse que favorável à tortura, alguém que defendeu alguém associado a um torturador, Carlos Brilhante Ustra, fora outras críticas que se fazem dessa questão da violência. Durante a pandemia, tratamento da pandemia, não vamos aqui consumir esse tempo importante da entrevista, relatando todas essas críticas que são feitas ao ex-presidente. Como é que o senhor vê isso? É difícil encarar isso para o senhor? Isso não existe? Olha, eu nunca vi ele defender tortura, não. Do caso do Coronel Carlos Brilhante Ustra. Ele defendeu um coronel que exerceu o seu papel num período e ele reconhece, ele estava naquele momento reconhecendo a injustiça que foi feita com ele. Sobre tortura militar no período, eu uso um exemplo bem tranquilo. Meu avô morreu com 98 anos, meu pai, infelizmente, bem mais novo que ele, mas o meu avô viveu muito bem esse período, meu pai também, mas nenhum nunca apanhou do exército, nem nunca foi torturado pelo exército, nenhum deles. Trabalharam muito, os dois. Meu avô veio do campo, é um cara que, se você olhasse para as mãos dele, você só via calo, nunca teve nenhum problema com a polícia, nunca teve nenhum problema com o exército. E, então, assim, é como se você estivesse no carnaval, participando da folia e reclamando que o cara jogou cerveja. Quem estava nesse período se comportando como maloqueiro, certamente sentiu o peso do Estado. Então, assim, as pessoas de bem que eu conheço, que eu fui criado, que conviveram nesse período, nunca me reclamaram nada de... Sempre morei até perto do exército, morei na Pitanguinha há muito tempo. Meu pai nunca teve medo de morar perto do exército, porque a gente sempre acreditou que o exército sempre cumpriu seu papel. No período que fosse, ele cumpria seu papel. Para o senhor, houve ditadura militar? Não era esse o termo?
como o senhor citou aí, quem era contra a ditadura era o maloqueiro. Não, não falei isso não. Eu acho que houve um período militar e as pessoas, eu não vivi nesse período, as pessoas que viveram nunca foram molestados, as pessoas que eu conheço, nunca foram molestados pelo exército, pelo poder. E aí eu usei uma analogia parecida. No carnaval você está aqui na folia, joga uma cerveja e você se molha. Se você está no período militar, protestando, enfrentando, criando atentados, matando pessoas contra aquele que está no poder, certamente quem está no poder vai usar o poder para reagir e defender a sua soberania. Então, assim, as pessoas que eu conheço, inclusive o meu avô tinha mãos calejadas de trabalhar na terra, depois foi um cara que venceu na vida, graças a Deus, ele nunca reclamou, nunca vi meu avô contar um relato sequer de um grito que levou do exército ou de alguém, e repito, morando vizinho ao exército. A gente morava na rua Coronel Pacheco Ramalho, eu morava com meu pai, meu avô morou muitos anos na Ministro Salgado Filho e nunca tiveram medo de passar sequer na porta do exército. Uma outra relação, no caso aí, com quem está na cabeça da chapa, o ex-presidente, atual senador Fernando Collor. A relação com ele, o desgaste que há da imagem que se atribui a ele também, isso para o senhor, como é que é colocado, como é que é enfrentado? Rapaz, eu quero ver qual político que não tem desgaste, né? Acho que todo político vai ter desgaste. E o Collor, a gente me ensinou, tem me ensinado muita coisa, um cara que se mostrou humilde para ouvir, um cara que sempre pergunta a minha opinião, o que eu acho, um cara que, mantendo o discurso, é um cara que o presidente gosta muito dele. Eu, quando estive em Brasília em dezembro com o presidente, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente quase 40 minutos, eu e ele, e os nomes mais falados pelo presidente era Arthur e Collor. Então era natural que a gente buscasse, na política, Felipe, a gente não consegue achar, eu acredito, alguém que pense, 100% igual a gente. E aí você procura alguém que pense 80%, é um grande aliado seu, vá para a luta com ele, porque 100% a gente não vai encontrar. Então, assim, Collor, como todo mundo que tem uma longa carreira, tem desgastes. Eu que cheguei ontem tenho meus desgastes, tem quem joga em pé de mim, né? Natural, a democracia é isso. Então, imagine ele que tem uma vida longa pública aí, certamente tem muito mais críticas a receber do que eu. Mas é natural isso aí, e está no topo, né? É estrela, então é alvo. Todo mundo vai estar apedrejando, mas eu vou aguardar o debate. Eu acho que os debates dessa eleição, o alagoano vai poder tirar muitas dúvidas sobre esse voto esse ano. Sobre o episódio da relação da organização Arnon de Melo com os ex-funcionários, pessoas que trabalham, ex-empregados de lá, que na prática estão saindo sem praticamente nada. Tinha gente que o senhor soube dessas circunstâncias, soube desses episódios, pessoas que, ao deixar as empresas, ao serem demitidos, não tinham sequer uma conta de FGTS aberta. Não estou sabendo disso agora. E, de novo, eu não vou me preocupar com a empresa de seu ninguém. Eu estou preocupado com as minhas contas para pagar. Eu acho que hoje a gente tem uma justiça do trabalho que é célere, que age e que respeita o direito do trabalhador. Eu acho que toda história tem duas versões, ninguém chegou para mim para dizer nada sobre isso. E qualquer um que saia do seu trabalho, de qualquer empresa que seja, e que tenha se sentido lesado, tem que buscar seu direito. E quem tiver errado, que pague pelo seu erro. Mas assim, o bicho está em campanha, eu não tenho, sinceramente, pode acontecer, pode, mas pode ter acontecido, pode. Não duvido, acredito em você. Não sei se foi com você isso aí, mas acho que a empresa responde, ela tem CNPJ para isso. Eu não sei até onde é a gerência do senador Fernando Collor no grupo, não sei se é financeira, se é comercial, mas que quem tiver errado que responda, e a justiça está aí. Se é uma justiça aqui que não passa na mão na cabeça de ninguém, é do trabalho. O trabalho não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Relação com Arthur Lira e a figura de Arthur Lira para a campanha, visto sob o prisma desses recentes escândalos envolvendo o nome dele. Recentemente, no caso que eu falo, Rio Largo.
Qual foi o recente escândalo? A prisão do prefeito Gilberto Gonçalves. Aí o Arthur é deputado federal, né? Talvez seja o nome nacional mais forte hoje depois do presidente na política. E o Arthur deve ter, como dizem no costume, dizem aqui, sei lá, 50 prefeituras. Aí o prefeito que for preso, ele vai responder pelo prefeito. Olha, se o seu filho fizer uma besteira, você não pode responder pelo seu filho. A gente faz o que tem que fazer, dá o conselho, dá o encaminhamento, mas se o meu filho errou, eu não tenho que pagar pelo meu filho não, quem tem que pagar é ele. Talvez se ele for de menor, talvez eu tenha que pagar por ele alguma coisa, mas se ele é de maior, então eu acho que jogar isso na conta do Arthur, porque daqui a pouco o presidente Bolsonaro está lascado, porque o que tem, são quantos municípios que tem no Brasil, ele não pode responder. É como falam do orçamento. O orçamento é secreto, todo mundo falando do orçamento que diz que é secreto. Como é que é secreto? Todo mundo fala. Então, assim, é um orçamento que é público, que as pessoas discutem o que aconteceu. O presidente é o cara que libera o recurso. Se o prefeito, o governador vai usar errado, ele que responda, meu amigo. O papel do governo federal, um dos papéis é enviar o recurso, envie. Quem usar errado, que se quebre. Portanto, se o Arthur Lira tivesse uma influência, nesse caso do prefeito, por exemplo, negativa, ia trabalhar para não acontecer a operação, ia trabalhar, não, a operação aconteceu. Então, assim, quem for puto que se quebre, não tem... Próximos passos da campanha, da coligação e do deputado candidato à reeleição, Cabo Bebeto. Por exemplo, há perspectiva de vinda do presidente Jair Bolsonaro a Alagoas? Olha, não tem data, a gente está tentando trazer o presidente também tem uma campanha grande, né? O país desse tamanho, fora as suas atribuições, né? Que não pode deixar de lado, assim como a gente tem também, mas assim, a gente espera que ele venha, não está fácil a agenda do presidente, mas a gente está sonhando com essa vinda dele aqui ainda no primeiro turno. A sua campanha está mais associada, como é que tem estado o comportamento em relação à coligação? Está mais associada, está mais ligada à coligação, a coligação se liga mais ao Cabo Bebeto, há uma certa independência, porque a gente tem visto também esse tipo de comportamento em algumas candidaturas, né? O candidato se afastando um pouco, a gente vê nesse caso aí muito agregado, né? Todo mundo da campanha. Tem sido assim, o tom vai continuar assim? Olha, o nosso grupo é pequeno, então a gente tem eventos que vai todo mundo junto, tem eventos que vai só o Leonardo e o Collor, ou vai só eu e o Collor, ou às vezes vão os três. Mas é uma campanha curta, né? Infelizmente o alagoano é igual ao brasileiro, tem memória curta, esquece do que aconteceu, esquece de quem está trabalhando, então a gente tem que estar relembrando, mostrando o que fez, lembrando da pandemia, né? De alguns problemas do hospital, que inaugurou e não inaugurou. Enfim, a gente tem que estar pegando na mão para relembrar o que passou e pedir voto de novo ao nosso eleitor. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, Felipe, e estou à disposição. Da mesma forma. E como sempre, para encerrar, a gente deixa aquele para refletir, atribuído a um sobrevivente dos campos de concentração e mais conhecido por uma outra. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Do ganhador do Prêmio Nobel em 86, falecido em 2016. Pode haver momentos em que a gente se sente impotente contra a injustiça, mas não deve haver momento nenhum em que a gente pare de lutar contra ela. De Elias ou Elie Wiesel. Até.